Em 1955, a Royal Air Force retirou de serviço um de seus caças mais novos. Não porque estivesse obsoleto, mas simplesmente porque não conseguia cumprir a missão. O Supermarine Swift assustava para valer seus pilotos. Você podia estar em uma curva a 30 mil pés e, sem aviso, o nariz subia violentamente e a aeronave virava de cabeça para baixo, deixando só alguns segundos para reagir antes que a fuselagem se despedaçasse. O Supermarine Swift é um dos caças mais notórios da história da aviação britânica. Ele entrou em serviço apressadamente com 100 unidades encomendadas antes do primeiro voo de produção, foi proibido de voar 2 vezes no primeiro ano e acabou visto como uma vergonha. O Swift é uma mancha na reputação da Supermarine, a empresa que construiu o Spitfire. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o governo trabalhista de Clement Attlee assumiu que não ocorreria grande conflito por ao menos 10 anos. E quase todas as especificações emitidas pelo Ministério da Aeronáutica para aeronaves do tamanho de caças no final da década de 1940 foram restritas a fins de pesquisa. Não havia urgência em construir a próxima geração de aeronaves de combate, porque a próxima guerra não deveria acontecer até 1957. No início da década de 1950, a espinha dorsal do Comando de Caças da Força Aérea Real era composta pelo Gloster Meteor F-8 e pelo de Havilland Vampire, ambos jatos de primeira geração com asas retas que já estavam sendo superados. Quando a Guerra da Coreia estourou em junho de 1950 e os Meteors australianos começaram a encontrar MiG-15S de asa enflechada sobre a Coreia, a dimensão do problema se tornou impossível de ignorar. O MiG era mais rápido, subia mais rápido e lutava em altitudes maiores. O Meteor era uma geração atrás, assim como todo o resto da Força Aérea Real. A Grã-Bretanha precisava urgentemente de caças com asas enflechadas, mas nenhum estava pronto. O Ministério da Aeronáutica solicitou a Hawker e a Supermarine a construção de aeronaves experimentais de pesquisa com asas enflechadas. Com a defasagem na aviação de caça aumentando a cada mês, esses experimentos eram o mais próximo que a Grã-Bretanha tinha de um caça de nova geração. A Hawker teve o privilégio de começar do zero. O Hunter deles estava sendo projetado do zero, com asas enflechadas e o novo motor Rolls-Royce Avon, mas ainda só existia no papel. A Supermarine não podia se dar ao luxo de esperar. Eles não tinham projeto próprio de asa enflechada, então optaram por um atalho. Seu único jato operacional era o Supermarine Attacker, caça naval de asa reta e trem de pouso traseiro feito para a aviação naval da Marinha. Não era extraordinário, mas deu a eles algo com que trabalhar. Eles pegaram a fuselagem, o motor, a estrutura e o trem de pouso do Attacker e os combinaram com asas enflechadas de novo design. O resultado foi o Type 510, que voou pela primeira vez em 29 de dezembro de 1948, pilotado por Mike Lithgow. Foi o primeiro jato britânico com asas e estabilizador horizontal enflechados. A potência vinha do Rolls-Royce NEM, um grande motor de fluxo centrífugo que exigia uma fuselagem larga. Essa ampla seção transversal marcaria o programa por anos, mas em 1948 ninguém sabia disso. Por meio de rápidas modificações, a aeronave deixou de ser um avião de pesquisa e passou a parecer um caça de verdade. A roda de nariz substituiu a de cauda antiga. A fuselagem foi alongada para abrigar um tubo de escape com pós-combustor. 4 canhões nas asas lhe deram grande poder de fogo. A Supermarine agora possuía um jato de asa enflechada que podia ser desenvolvido até se tornar uma aeronave de produção mais rápido do que qualquer outro no país. Em crises, um protótipo voando vale mais que um projeto melhor ainda no papel. Essa lógica orientou tudo depois. A Supermarine recebeu um contrato para 100 aeronaves baseadas no tipo 535, que seriam chamadas de Swift. E aqui estava o primeiro erro crítico. Os Swifts de produção usariam o Rolls-Royce Avon em vez do NEM. O Avon era um turbojato de fluxo axial, mais longo e estreito do que o NEM em formato de barril. Em um mundo racional, a Supermarine teria redesenhado a fuselagem em torno do novo motor, mas considerou-se tarde demais e caro demais para afinar o corpo largo herdado dos protótipos equipados com o NEM. O Swift manteve a fuselagem espaçosa e o motor Avon ficou com espaço de sobra, balançando dentro de uma célula grande demais. Esse descompasso marcaria toda a carreira da aeronave. O excesso de seção transversal gerava arrasto extra, reduzindo velocidade, taxa de subida e desempenho em altitude. Era exatamente nessa faixa de operação que um interceptador da Guerra Fria precisava se destacar. Um relatório do RAI alertou que o Swift teria baixo desempenho em alta altitude e que seria preciso redesenhar as asas.
A Força Aérea Real não foi informada. Em vez disso, o pedido inicial foi aumentado de 100 para 150. O primeiro verdadeiro protótipo do Swift decolou em 1º de agosto de 1951. Quando o DH-110 se desintegrou sobre a multidão em Farnborough, isso provocou uma revisão de segurança de voo em toda a indústria, atrasando o programa de testes do Swift até fevereiro de 1953. Até esse momento, mais 140 aeronaves já haviam sido encomendadas. O total agora chegava a 290 Swifts e a primeira aeronave de produção ainda nem havia voado. O primeiro Swift F-1 de produção voou em 25 de agosto de 1952, armado com 2 canhões Aiden de 30 mm. Antes mesmo da entrega, o armamento já era aprimorado. O F-2 dobrou para 4 os canhões Aidens. A solução da Supermarine para armazenar a munição extra foi estender as asas para frente na raiz. Isso solucionou o problema de armazenamento, mas trouxe algo pior. A extensão da raiz mudou o equilíbrio aerodinâmico da asa. Em algumas velocidades e altitudes, o fluxo de ar nas seções externas se separava antes, deslocando o centro de sustentação para frente, e o Swift subia repentinamente o nariz sem aviso. O nariz subia rápido e a aeronave podia virar de cabeça para baixo em segundos. A maioria dos problemas aerodinâmicos dá algum tipo de aviso, uma vibração na estrutura, uma perda gradual de autoridade de controle. O Swift não dava nenhum aviso, simplesmente empinava. Várias soluções foram tentadas. Eles instalaram geradores de vórtice, revisaram os perfis das asas e ajustaram o acionamento dos comandos, mas só funcionou após adicionar lastro ao nariz, deslocando o centro de gravidade para frente e reduzindo a tendência de levantar o nariz. Mas isso também tornou a aeronave mais pesada e lenta, longe do ideal para um caça. O problema de levantar o nariz persistiu durante todo o tempo do Swift como caça. As correções apenas controlaram isso, nunca foi eliminado. Quando o Swift entrou em serviço nos esquadrões, tudo desmoronou. O Esquadrão 56 recebeu seus primeiros F-1S em 13 de fevereiro de 1954, tornando o Swift o primeiro caça britânico de asa enflechada a entrar em serviço na Força Aérea Real. Deveria ter sido um marco. Em vez disso, a aeronave chegou com defeitos. Os canhões não podiam disparar em altitude. Quando os ADEM eram ativados, o gás quente dos canos era sugado pela entrada de ar do motor e o compressor do Avon entrava em stall. O motor dava solavancos, perdia potência e às vezes apagava completamente. Um caça que não pode disparar suas armas sem o motor apagar não é um caça. A velocidade era limitada pela tendência de levantar o nariz, pois acelerar ou puxar muito o Swift podia tirá-lo do voo controlado sem aviso. O teto dele era limitado pelo mesmo motivo das dificuldades da aeronave. Acima de 40 mil pés, o desempenho sumia. O Swift já não conseguia subir bem, manobrar com confiança ou manter-se confortável em formação. No ar rarefeito, onde um interceptador da Guerra Fria atuaria, as antigas fraquezas do projeto surgiam juntas. A fuselagem superdimensionada criava arrasto. Esse arrasto castigava o já pouco potente Avon, e toda a aeronave ficava sem fôlego. Tudo que herdou de sua origem como avião de ataque a alcançou exatamente na altitude em que precisava se destacar. Então, os pilotos estavam cercados por todos os lados. Eles não podiam atirar de forma eficaz, não podiam aumentar a velocidade com segurança e não podiam operar onde os bombardeiros soviéticos realmente estariam. Pior ainda, mesmo quando o Swift não falhava no ar, ele falhava no solo. Problemas hidráulicos causavam falhas elétricas que pioravam os problemas no motor, enquanto a disponibilidade despencava mais rápido do que as equipes conseguiam recuperar. Os acidentes aumentaram. No final de agosto, todos os Swift em serviço foram mantidos em solo e o Esquadrão 56 parou completamente. O Central Fighter Establishment deu seu veredito: o Swift provavelmente nunca se tornaria um caça adequado. Não era uma questão de precisar de melhorias, nem de ser promissor com mais desenvolvimento, mas simplesmente de ser improvável que algum dia fosse adequado. Os F-2 substituíram os F-1 e, mesmo com restrições afrouxadas, mais 2 aeronaves foram perdidas em acidentes de pitch-up. Pelo menos 4 pilotos morreram durante a curta carreira do Swift como caça. Em março de 1955, a Força Aérea Real já tinha chegado ao limite. O Swift foi totalmente retirado do serviço como caça. O F-3 buscava solucionar a falta de velocidade com pós-combustão. A tendência de pitch-up persistia, a instabilidade do motor não foi resolvido e uma avaliação dos Estados Unidos considerou a aeronave inaceitável para uso operacional.
O F-4 substituiu o estabilizador convencional por um estabilizador totalmente móvel de incidência variável, o que ajudou parcialmente a controlar o pitch-up, mas seu sistema de pós-combustão não podia ser acionado de forma confiável em grandes altitudes, então ele também não conseguia desempenhar onde era necessário, e apenas 8 foram construídos. Aqui deveria ser o fim da história, um caça mal sucedido. Mas Swift ainda tinha mais um capítulo. A produção mudou para o FR-5, uma variante dedicada de reconhecimento a baixa altitude. O nariz foi alongado e equipado com 3 câmeras Vinton F90 e 5 dispostas para cobrir a esquerda, abaixo e a direita, dando ao piloto a capacidade de fotografar um alvo de vários ângulos em uma única passagem. Os canhões foram mantidos. Uma aeronave de reconhecimento sobre a Europa na Guerra Fria precisava ter como se defender voando sozinha rente ao topo das árvores, pois problemas de alta altitude não se aplicavam. O Swift finalmente se tornou o que nunca tinha sido em grandes altitudes, uma aeronave capaz, robusta e confiável. A estrutura superdimensionada, que tornava o Swift pesado para grandes altitudes, revelou-se vantajosa em baixas altitudes. A intensa turbulência e as constantes puxadas de alto G, que reduziam a vida útil de outras aeronaves, não eram problema para o Swift. Nunca houve problemas de fadiga estrutural e as equipes que o pilotaram gostavam dele. Algo que surpreenderia qualquer um que já esteve perto de um F-1 do Esquadrão 56. O FR-5 serviu na Alemanha até ser substituído pelo Hunter FR-10 em 1961. Também foram construídos 14 F-7s equipados com mísseis RR Fairey Fireflash, guiados por feixe, tornando o Swift a primeira aeronave da Força Aérea Real a transportar mísseis RR guiados de qualquer tipo. O Supermarine Swift geralmente é classificado como um fracasso, e como caça, isso é justo. Ele foi prejudicado desde o início por uma troca tardia de motor e por uma fuselagem que ninguém podia se dar ao luxo de alterar, apressado para a produção por um governo temeroso da Coreia e prejudicado pela má comunicação entre a Força Aérea Real, o Ministério e a Supermarine. Quase 300 foram encomendados antes que alguém entendesse o que a aeronave podia ou não fazer. No final, apenas cerca de 200 foram construídos, mas o Swift nunca iria superar o Hunter. O importante é o que ocorreu após ele perder a corrida. Entre ordens de suspensão de voo e o ferro velho, ele achou seu propósito. Não como o interceptador para o qual foi projetado, mas como uma aeronave de reconhecimento voando rente às copas das árvores que podia aguentar o tranco e continuar voando. O melhor da OTAN 2 vezes. Às vezes, as aeronaves mais interessantes não cumprem seu propósito original, mas sobrevivem o bastante para revelar seus verdadeiros talentos. Então é isso por hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Isso nos ajuda muito.